Fala pessoal, bem-vindo ao Conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vamos para a nossa quarta parte do curso de Banco de Dados. Vamos ver primeiro o bloco DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. O que ela contempla? O comando insert, update e delete. Então eu tenho a tabela pessoa aqui, que a gente construiu na última aula. E tenho os atributos aqui, os campos dela, código, nome, CPF e endereço. A minha tabela aqui, ela está vazia. Eu tenho as colunas, mas eu não tenho nenhum registro. Eu não tenho nenhum dado gravado nela. Eu quero gravar dados nessa tabela que está vazia. Então, como que é o comando para inserir? É insert into o nome da tabela, pessoa. A lista de campos, código, nome, CPF e endereço. Código, nome, CPF e endereço. E os valores que eu quero atribuir para esses campos. Então, 10 vai para o código, João vai para o nome, o CPF vem para cá, o endereço vem para cá. O que a gente tem que ter cuidado? Código, ele aceita apenas número, então está compatível. Tá vendo? Nome, CPF e endereço são do tipo varchar, que é texto. Texto vem entre aspas. Eu poderia até inverter essas posições, vir nome primeiro e código na segunda posição. Não tem problema nenhum. Não precisa estar na mesma ordem que foi criada a tabela. Porém, eu tenho que inverter o João com esse valor 10. Certo? Então, se eu passo o nome para a primeira posição, o João tem que vir para a primeira posição. O código foi para a segunda posição, passo o código para a segunda posição. Entendido? Aqui está rigorosamente na mesma ordem de criação, então está seguindo a mesma ordem dos atributos. Vou marcar só essa linha e nós já vamos ter um registro na tabela. Eu vou adiantar aqui um comando, que é o comando select. Dando o comando select, eu já pude constar que tem um registro gravado na minha tabela. Minha tabela não está mais vazia. Então lembre-se, a linha é um registro com todos os dados da pessoa. Certo? Segundo exemplo. Qual que é a diferença desse comando para o primeiro? No primeiro comando, eu especifiquei os campos, código, nome, CPF, endereço, e depois coloquei values para passar os valores correspondentes. Nesse segundo exemplo, eu quero fazer sem a necessidade de informar o nome dos campos, dos atributos. Então, foi omitida toda essa parte aqui. O comando insert, ele aceita isso. Então eu venho direto para o values, eu venho direto para esta parte aqui. Porém, rigorosamente, eu tenho que colocar na mesma sequência, então tem que ser primeiro o código, depois o nome, depois o CPF, depois o endereço. Tem que ser assim. Se não for assim, não funciona. Então vamos fazer mais uma inclusão. Vamos consultar aqui de novo. Pronto, tenho 2 registros. Está tudo funcionando. Terceira forma de fazer. Eu quero omitir os campos código, nome, CPF e endereço e passar somente os valores. Então, omiti e passei o values. Eu só quero informar
o código e o nome. Por que que isso aqui vai dar erro? Porque quando eu não passo os campos que eu quero preencher, os campos que serão preenchidos, eu sou obrigado a colocar os valores para todos os campos. Então, se eu tenho 4 campos, eu tenho que ter 4 valores. Igual ao exemplo 2 aqui, o segundo exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 campos, eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Agora, omitindo os campos, eu não posso ter 2 valores, eu tenho que ter 4 valores. Se executar isso aqui, vai dar erro. Ó, o nome da coluna ou o número de valores fornecidos não corresponde à tabela. Número de valores fornecidos 1, 2 não correspondem à definição da tabela 1, 2, 3, 4. Por isso que deu erro. Se consultar aqui, continua só com 2 registros. Maravilha. Então eu não posso colocar menos que os 4 campos? Posso. Só que daí eu sou obrigado a informá-los. Então, ó, nesse quarto insert, eu estou falando que eu quero que apenas código e nome recebam valores. Então, estou passando aqui 2 atributos e 2 valores. Isso funciona. O que vai acontecer com o CPF e o endereço? Vão ficar nulos. Vão ficar sem conteúdo algum lá. Consultando a tabela novamente. Ó, passei só 2 atributos para ele. Então ele preencheu os 2 que eu passei. Os outros ficaram como nulo. Ficaram nulo. Então aqui a gente já viu a parte dos comandos de insert. Agora eu vou fazer um comando para atualizar um desses campos que já estão aqui. Então eu quero atualizar update para atualizar a tabela pessoa. Eu quero setar o CPF para esse valor, onde o código for 4. O 3 não existe porque foi o que deu erro aqui, né? Então, corrigindo aqui o SQL. Então, olha, atualize a tabela pessoa, setando o campo CPF para esse valor, onde o código for 4. Muito importante agora, quando for update, colocar a cláusula where, onde, se não existisse isso aqui, ele pegaria todos os registros da tabela e mudaria o CPF para 33333. Então, repetindo, é muito importante que no comando update tenha a cláusula where. São raros os casos que a gente dá update em todos os registros da tabela. Tá? Então, olha, atualiza a tabela pessoa, setando o CPF para esse valor, onde o código for 4. Onde o código for 4. Esse daqui. Se eu tirar o where, os 3 registros serão alterados e todos ficarão com o mesmo CPF. Então, muito cuidado. Falei várias vezes porque isso é uma coisa que acontece muitas vezes e às vezes não tem onde você pegar a informação correta para restaurar do jeito que estava antes de dar o comando errado. Então, muito cuidado. Funcionou o comando. Como que ficou na tabela? Três, 3, 3, 3. Ok? Ficou certinho. O próximo comando é um comando de exclusão de dados. É o delete. Delete, apague da tabela pessoa onde o código for 4. Se eu der esse comando, vai apagar esse último registro, ó, cliente a ser excluído. Simples, né?
Porém, ele ainda é pior que o update. Esse update eu posso estar gravando um campo igual em todos os registros da tabela, com o mesmo valor. Mas se eu der um delete, eu estou excluindo um registro inteiro daquela tabela. Se não tiver o where, eu estou apagando a tabela inteira. A tabela vai continuar existindo, porém sem registro algum lá dentro. Então, ó, guarde bem isso. Update e delete sem where é muita maldade, hein? Vai dar problema. Então presta muita atenção. Treina bem, anota isso e não esquece. Então, vamos fazer o delete. Venho aqui para minha consulta. Pronto, não tenho mais nenhum registro dentro da minha tabela. Eu vou fazer de novo esse comando, ignorando a cláusula where. Certo? Vou dar um select. Pá. Olha a minha tabela como que tá. Imagina se eu tenho aqui um cadastro com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas e dou um delete por engano e não tenho uma cópia de backup, uma cópia de segurança para voltar esses valores. Foi tudo embora, tudo aquilo que eu tinha gravado de informação dos meus clientes, qualquer coisa que seja de relativa à pessoa. Então tomem muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a próxima aula.